Olá! Olá. Me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Como vai? Bom, que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Pode conferir também os nossos podcasts, estão nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcasts, Apple Podcast, Cashbox, e também tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. No site você também confere as nossas colunas, os nossos colunistas, como o escritor Darlan Zurk, o pesquisador de cultura e jornalista Assis Ângelo, e também o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 8 de julho, edição de número 105 do Em Quarentena. Essa série de entrevistas que começamos aqui durante a quarentena. Já passaram por aqui 104 pessoas, 104 entrevistados aqui, personalidades importantes, falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente. Presença ilustre aqui. Ela que é vereadora, está no 4º mandato pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Vereadora Aladilce Souza, muito obrigado pela aceitação do convite e seja bem-vinda. Boa noite, Carlos, eu que agradeço a oportunidade, você que é meu conterrâneo e me descobriu aqui em Salvador, mora em São Paulo e me descobriu aqui em Salvador. Muito obrigada, é uma satisfação imensa falar com você e com os seus ouvintes. Prazer é todo nosso e claro que foi um prazer descobrir que somos conterrâneos. A senhora é nascida na cidade mesmo ou algum povoado lá em Nova Açores? Não, eu nasci na cidade de Nova Açores. Cidade de Nova Açores? E como é que estudou lá? Com quanto tempo saiu de lá para Salvador? Fala um pouco aí. Bom, a família da minha mãe é de lá, de Nova Açores, da zona rural, de uma fazenda chamada Moradinha. Não sei se Sim. Então, minha mãe já casou e foi morar em Alagoinhas. Mas eu sou a terceira filha do casal. E como minha avó morava em Nova Açores, minha mãe ia parir em Nova Açores e voltava. Então, eu nasci em Nova Açores e voltei rapidamente para... Minha mãe veio para Alagoinhas e me criei em Alagoinhas. Mas todas as férias a gente passava em Nova Açores. Né? Tenho muito boas lembranças, né? Diz que a gente sai do lugar, mas o lugar não sai da gente, né? Então, nem pode. Nem pode. Nova Açores não sai de mim, Paiaiá também não. Eu não andei muito por Paiaiá. Eu estive no Paiaiá quando era pequena, mas a gente passa pela entrada, né? Toda vez que vai. Isso, já tem até metrô lá no Paiaiá, viu? Hein? Já tem até metrô lá no Paiaiá, viu? É verdade? Eu sei que tem biblioteca, que é mais importante do que metrô. Tanto que quando alguém quer saber onde fica Nova Açores, diz logo, é próximo do Paiaiá, entendeu? Pois é, então as minhas férias eram todas lá, na roça, né? Tenho muito boas lembranças. É engraçado como as coisas mudam, né? Recentemente eu estive lá, a paisagem está completamente diferente. A gente não vê mais o cajueiro, né? Os pés de mancambira. Coisa boa. Um cajá. As casas, a paisagem vai mudando, as famílias vão saindo da zona rural, vindo para a sede do município, e eu quase não reconhecia a morada da minha avó, né? Olha. Mas é isso, eu tenho muito boas lembranças de lá. É um lugar muito... E aquela paisagem, não tem nenhuma paisagem no mundo igual aquela. Uma coisa que eu gosto muito de lá e sinto saudade é de comer umbu verde com sal. Aquilo ali é gostoso demais. Não tem coisa melhor. É melhor do que qualquer lanche do McDonald's. Eu não troco nem a pau. Eu subia no pé de cajá, ficava em cima do pé de cajá. Cajá umbu, umbu cajá.
Isso. Ele ficava em cima, chupando o bucajá. Tomei muita carreira de vaca. Quebrei pote. A gente carregava... Na roça, era a água que bebia era da fonte, né? E a gente ia, ficava na nossa tudo. Morava na cidade, não sabia equilibrar como o pessoal de lá. A gente botava aquela rodilha, botava o pote de barro na cabeça e quebrei muito pote. Minha avó trabalhava com a gente. Se eu perguntar aqui pro pessoal o que é rodia, ninguém sabe mais o que é, né? Quem souber o que é rodia aí, ó, vai ganhar um doce. Quem souber o que é rodia. E eu achava fantástico, porque as meninas de lá botavam e saíam, né, equilibradas, faziam... E a gente ficava tentando, só que aí quebrava o pote de minha avó se danava com a gente. Mas foi uma experiência da minha infância e adolescência que andei de carro de boi. Carro de boi é uma coisa quase extinta hoje, entendeu? Carro de boi é coisa, aquele barulho do... Não é barulho do motor, barulho da roda ali na madeira, é coisa linda demais. Aquilo ali é música, na verdade. E meu tio, era o meu tio que tocava o carro de boi, tinha que chamar as vacas que puxavam o carro pelo nome. Mocinha. Isso, sempre tinha... Ô, pretinha. Que coisa boa, rapaz. Que tempo. A nostalgia, como é maravilhosa, né? A gente precisa ser um pouco mais nostálgico. A gente andava léguas na areia quente para ir da casa da minha avó para a sede de Nova Açores, no dia de feira. Né? Só ia mas era areia quente, daquela areia fofa. E o medo de assombração no caminho. Saturnino adivinhou. Rodia é justamente o pano que se faz o apoio ao pote para fixar na cabeça. Muito bem. Seu prêmio, Saturnino, meu amigo Saturnino, a quem eu agradeço por essa intermediação lá do São Miguel, vai ser uma bala Chibiu. Lembra da bala Chibiu que tinha lá no interior? Essa não foi do meu tempo, não, viu? Foi não? Eu lembro. Eu tô velho já, tenho bastante cabelo branco, entendeu? Olha, Carlos, eu me lembrei de uma outra coisa aqui. Eu não sou muito velha assim como você, não, mas tem umas coisas que eu me lembro assim. Na casa da minha avó, era uma casa humilde, né? Era uma fazendinha pequena, uma casa humilde, e tinha uma sala grande, né, com aquele piso de... Era um piso assim de cimento cozido, uma coisa assim. E ali se fazia forró com o trio de pé de serra na luz do candeeiro. Luz do candeeiro. Eu fui criado com a luz do candeeiro, viu? Eu não esqueço disso. E ainda dançava forró ali. Que legal, que legal. Forró pé de serra. O verdadeiro forró. O resto é conversa para boi dormir. Entendeu? Aquilo que é forró. Por exemplo, as pessoas não lembram de Assis Valente, criador das marchinhas juninas, entendeu? Aquilo que é forró. Saturnino de você, eu poderia esperar isso, viu? Pois vou mandar para você, Saturnino, via Sedex, a bala Chibio, direto para você, viu? Aladilson, vamos bater aqui um papo, vamos entrar no assunto. Você é enfermeira por formação? Sou enfermeira e eu sou professora também da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Também tive uma atuação no movimento sindical, né, de profissionais da saúde. E depois eu me elegi vereadora, estou no 4º mandato. Mas trabalhei em hospital muito tempo, né, e a minha vida toda no serviço público sempre, né, tanto no Estado, no governo do Estado, como na Universidade Federal. Estou aqui pela saúde, né, nesses tempos de pandemia.
Nós estamos enfrentando um momento muito difícil, né? Muito difícil. Nós temos que acreditar que isso vai passar, a gente volta tudo aí à normalidade. Quando é que surge o interesse pela política partidária? Olha, o interesse pela política começou no ginásio ainda, quando eu morava em Alagoinhas. Eu já comecei, porque foi aí pelo período da ditadura, eu comecei a me aproximar de movimentos e tal, e depois eu fui para a universidade, e foi na universidade que eu entrei no partido, em 79, que eu comecei a militar no partido. E de lá para cá não parei mais, né? Então eu fui para um movimento. Desculpe que está aqui a bateria caindo, eu tenho que ir. Fica tranquila, fica à vontade, fica sossegada. Então, interesse pela política, eu desde de jovenzinha que eu tenho esse interesse. Eu nunca me conformei com as injustiças, com as desigualdades, porque aqui uns têm tanto e outros têm tão pouco. Eu sou de uma família pobre, né, do interior, criada com muita dificuldade. Meu pai tinha 6 filhos e filhas e um filho. E a gente começa a ver essas coisas, né? Desde cedo, o jovem adolescente questiona muitas coisas. E foi nessa fase aí que a gente tinha um ambiente muito política efervescente em Alagoinhas. Então eu comecei a me interessar por política aí. Depois eu vim para a universidade em Salvador. Aí fui para o movimento estudantil, diretório acadêmico, e pronto. Aí não parei mais de fazer política, entrei no partido em 79, e de lá para cá, depois que eu me formei, eu fui para o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, continuei acompanhando, lutando pela criação do Sistema Único de Saúde, que é uma grande conquista do povo brasileiro. Sim, claro. Aqui, a gente ia para... faziam viagens para conferência, fui para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Acompanhamos todo esse processo de luta pela Constituinte de 88, né? Luta pela anistia, pelas diretas já. Então, esse ambiente todo me fez me envolver muito, né? E foi a partir daí que eu fui indicada pelo partido para disputar uma vaga. Primeiro, fui candidata a deputada, não me elegi. Depois, na eleição seguinte, eu fui candidata a vereadora, me elegi, e de lá para cá eu venho renovando o mandato. Estou no 4º mandato. Se eu conseguir, eu estou candidata à reeleição, eu vou para o 5º mandato, e eu serei a primeira mulher em Salvador a fazer esse feito. Homens tem vários, mas mulheres não. Que maravilha, ó, que maravilha, coisa importante aí. Permita-me até chamar de você. Peço até Pode permissão. chamar. Fique à vontade. Você já se filia direto ao PCdoB ou passou por outro partido? Não, foi meu primeiro e único partido. Eu me filiei direto ao PCdoB, e de lá para cá tenho militado. É um partido programático, um partido sério, um partido que, apesar de tanta campanha contrária, né, mas é um partido humanista, é um partido que tem a luta contra a exploração, né, do trabalho, e tem o ideal socialista, e por isso mesmo que no capitalismo que a gente vive, ele é tão atacado, né, é tão, digamos assim, mal visto, entre aspas. Mas a gente pode dizer que o PCdoB, os ideais, são os ideais de solidariedade, de humanidade, de fraternidade, né? Acho que Cristo foi o primeiro comunista da época, porque a opção é pelo trabalhador, pelo pobre, né? Então, a gente tem... É claro que há muita incompreensão ainda, muita incompreensão, muita interpretação e muita carga negativa. Mas é só as pessoas pararem para olhar o programa do partido. É um partido que não é um partido de conveniência, né? Nós trabalhamos com um projeto, com um programa estratégico, né? Sempre voltado para enfrentar as grandes questões, né? Do ponto de vista social, econômico, né? Enfim. E o meu mandato tem sido voltado para isso, né? Voltado para a causa da saúde,
da educação, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres, né? Como eu sou mulher, não poderia deixar de ser diferente, né? E a gente tem, as mulheres são subrepresentadas na política, né? Nós já mostramos que temos condição de ocupar qualquer espaço, né? Que temos capacidade, mas aí quando você olha, a subrepresentação é terrível, né? Então não é justo numa democracia que as mulheres sejam tão pouco representadas. E aí eu tenho procurado honrar esse lugar da mulher. Mas você não acha que a evolução tem sido muito positiva em relação ao número de mulheres que já ocupam, muitas que ocupam diretoria de grandes empresas, a quantidade de mulheres que entram na política, que estão engajadas com a política? Se voltarmos aí a não tão muito longe, onde o papel da mulher... A mulher, não estou nem falando de quando a mulher não podia votar, falando mais para cá. Você não vê uma evolução já assim pertinente, não? Olha, eu acho que houve avanços, mas ainda muito poucos mesmo. Se a gente comparar com outros países da própria América Latina, da própria América do Sul, o Brasil está numa posição muito desfavorável ainda em relação à promoção das mulheres para esses espaços. Mesmo, por exemplo, você vê, nas universidades, as mulheres são maioria das inscritas nas universidades. Elas são maioria das aprovadas nos concursos, mas elas não são maioria dos cargos diretivos. A gente tem um destaque das mulheres, por exemplo, no judiciário, é uma realidade. Mas nas outras instituições nós somos ainda muito minoritárias. No Congresso Nacional, estamos em torno de 10%, 12%. Né? Nas câmaras a gente chega até 20%, é muito pouco ainda, é muito pouco. Isso não reflete o avanço que a mulher conquistou nos outros espaços. Por exemplo, na economia mesmo, nós somos 44% da força de trabalho economicamente ativa. Aqui, as mulheres têm também nessa faixa, mais ou menos, de 40% a 45%, são chefes de família. Né? Então, isso aí quando você vai para os cargos de direção e de poder, aí isso cai, entendeu? Então, eu acho que houve avanços, mas nessas posições de destaque, nas posições onde são os cargos que são melhor remunerados, sempre são ocupados pelos homens. Então, ainda há uma defasagem em relação à remuneração, o que é injusto. É injusto. Né? Até pouco tempo, 1 tonelada de cana cortada por uma mulher trabalhadora na zona de cana de Pernambuco era mais barato do que 1 tonelada de cana cortada por homem. Como é que se explica isso? Né? É o mesmo trabalho empregado, a mesma mão de obra, o mesmo produto. Então, isso revela um pouco ainda a desvalorização, né, da mulher na sociedade, e a gente precisa debater sobre isso. Né? Muito obrigada por você tocar nesse assunto. Eu acho que avançamos, mas ainda é muito pouco. A ocupação, as mulheres precisam estar nos espaços de decisão, porque com a presença das mulheres aí, com certeza, as políticas vão ter uma outra qualidade. Não só em relação a trazer a questão das mulheres, como em relação também a outras questões. Porque os olhares são diferentes. Mesmo os homens mais sensíveis. Mas nós temos uma experiência de vida, nós mulheres, que é diferente da experiência de vida dos homens. Então, isso dá uma qualidade diferente nas decisões, entendeu? Então, não é à toa que a gente defende que as mulheres estejam lá no mesmo patamar que os homens. Pessoal, podem fazer perguntas que daqui a pouco eu repasso as perguntas de vocês também. Façam perguntas difíceis, por favor. Eu faço as mais fáceis e vocês façam as perguntas mais difíceis. Você falou, por exemplo, agora há pouco aí no comunismo, no socialismo. O Brasil ele é um país majoritariamente conservador e liberal, tanto nos costumes como em economia.
Nós vemos, por exemplo, que antes da Revolução de Cuba, aí, antes de 58, a coisa era diferente. Hoje a gente vê pessoas querendo fugir para os Estados Unidos, para países capitalistas, aí, em busca de melhorias de vida. Acreditar no socialismo e no comunismo num país capitalista, isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é através de um sistema capitalista. Não é um pouco assim, eu diria que não é ilusório, mas um sonho, uma certa ilusão, não. Utopia. Utopia, me faltou essa palavra. Olha, veja bem, nós temos, existe inclusive muitos mitos em relação à questão de Cuba, do sistema capitalista. Primeiro que nós não temos nenhum país comunista no mundo, não temos. Nós temos, por exemplo, estados, países que estabeleceram um determinado tipo de socialismo, de governo diferente do capitalismo. A gente tivemos no leste europeu, né, estados que, enfim, não deram certo, mas que passaram por experiências socializantes. Nós temos a China, que tem um sistema diferenciado, não é capitalismo, tem um sistema diferenciado. E para o Brasil, o que nós precisamos primeiro, nós precisamos trilhar o caminho de construir uma sociedade que considere as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm, que não transforme tudo em mercadoria, né? Nós precisamos construir um projeto socialista para o Brasil. Nós não podemos continuar com esse capitalismo selvagem, neoliberal, que agora é ultra neoliberal, que não garante os direitos sociais de nenhum, né? Nós não podemos nos espelhar simplesmente. Cuba tem seu regime, seu sistema, tem os seus problemas, mas Cuba vive sob um cerco feroz. Não entra nem medicamento lá. Então, e eles estão resistindo, mas você não encontra gente passando fome, nem sem saúde, nem educação. Os níveis educacionais em Cuba são altíssimos, né? De saúde também. Tem gente que sai dos Estados Unidos para se tratar em Cuba, porque nos Estados Unidos, apesar de ser considerado essa maravilha, né, o sistema de saúde todo lá é privado. As pessoas, agora mesmo, Ixi, a bateria caindo. Fica tranquilo. Agora mesmo nessa... Tá me vendo, André? Tô te vendo, sim. Agora mesmo, nessa fase nessa pandemia, muita gente deixou de ir ao serviço porque não tem condição de pagar lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa ver as coisas e relativizar um pouco, né? Não estou dizendo que não tenha problemas lá, mas também a gente não pode dizer que o avanço tecnológico é só do capitalismo. A China está aí para provar. Outros países, né, também, a própria Cuba, o desenvolvimento da pesquisa da ciência em Cuba é fantástico, na área de saúde, por exemplo. Então, tem muita distorção, né, do que se fala. Eu acho que nós, aqui no Brasil, nós não podemos continuar nesse mundo com tanta desigualdade, com tanto cerceamento de acesso aos direitos, negação de direitos e destruição do Estado que nós estamos vivendo agora. A gente precisa de um projeto diferente desse que está aí. O capitalismo aqui prometeu, né, e não cumpriu. Nós estamos aí com milhões de desempregados, nós estamos as pessoas estão morrendo de doença, morrendo de fome, as doenças crônicas, degenerativas, as doenças emergentes, né? Dengue, chikungunya, zika, se somam aí a tuberculose, a hanseníase,
só pegando a saúde, porque tenho muita referência. Eu hoje estava num debate da saúde, sífilis voltando, o sarampo arrasando com tudo. Quer dizer, que mundo é esse que você tem acesso à tecnologia de ponta e as pessoas morrem de fome, morrem de doenças evitáveis? A mortalidade materna é um horror no Brasil. Mulheres morrem quando não deviam morrer. Nenhuma mulher precisa morrer por causas maternas, por causa da gravidez, né? 99% das mortes são evitáveis e a gente tem uma mortalidade materna altíssima. Então, coisas desse tipo que não cabem num país que tem o potencial, né, que tem a diversidade que tem o Brasil, que tem o povo que tem no Brasil, né, que tem tanta força de trabalho que podia estar aí produzindo. E nós estamos vendo os nossos recursos sendo, né, diluídos, sendo apropriados por uma casta, né? Por grupos privados, financeiros, né? Cada vez mais a renda concentrada e uma grande maioria da população. Isso é que não está certo. Isso não dá. Então, a gente precisa construir uma alternativa de sociedade onde as pessoas possam usufruir de tudo que se produz. A produção, ela é coletiva, ela tem que ser apropriada também e distribuída para todos. Não é justo uns estarem agora na pandemia fazendo o seu confinamento, o seu distanciamento social no iate, no meio do mar, e outros num barraco com 11, 12 pessoas dentro, né? E quando chove muito tem que sair, porque não sabe se fica em casa ou se sai do barraco não desabar na cabeça. Então, isso é que está errado. Certo? Então, diga. Agora você falou da China, aí deixa eu pegar um gancho aqui. A década de 80, Paulo Ricardo e Luiz Schiavon, do RPM, escreveram uma letra onde eles dizem: agora a China bebe Coca-Cola. Você não acha que a China hoje é capitalista em estado totalitário? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que ser sincera a você, eu não tenho muita segurança para lhe falar o que a China é. Até porque tem muita gente estudando. Mas ela, capitalista igual aos Estados Unidos, não é, né? Ela abriu, diversificou a economia, mas ela ainda tem controle sobre não é o mercado, não faz o que quer lá, entendeu? Então, tem algumas coisas na China que garantem ainda uma possibilidade de que você não tenha essa exploração e essa falta de direitos como se tem em outros países. Então, eu não tenho que ser muito sincera aqui, não vou lhe dizer, olha, a China é isso, é aquilo. Não sou um especialista em China, mas tem coisas muito positivas na China. A China é um país que cresce anos-luz, né, no mundo. Faz coisas fantásticas. Um país das dimensões continentais como a China, com bilhões de habitantes, e conseguir vencer o próprio coronavírus no tempo que eles venceram, é muita coisa, entendeu? Mostra que tem planejamento de Estado, tem uma possibilidade de gestão. Eu não vou chamar de totalitarismo, eu não sei exatamente o que é, porque essas coisas, essa desqualificação, né, essa carga muito negativa que se tem sobre esses regimes, é porque é a propaganda anticomunista que funciona aí. Também não quero dizer que lá é tudo perfeito, tudo mil maravilhas. A gente precisa analisar. Acho que nenhum lugar do mundo né? Nenhum lugar do mundo, mas a gente precisa ter muito cuidado e não analisar melhor as experiências. Tem coisas positivas, muito positivas, não fosse assim, não crescia e ameaça os Estados Unidos hoje, né? Porque a gente tem esse bloco capitalista aí que faz um centro econômico que disputa, né? A disputa de mercado no mundo leva a isso, leva a essas posições muito antagônicas que a gente vê e que tenta passar para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela ao pensar nisso. Eu só acho que o Brasil precisa um caminho diferente do que está aí. É investir em educação, sair da retórica, investir em educação, investir mesmo. Não é ficar como nós estamos aí, sem ministro da educação, sem ministro da saúde, o ministro do meio ambiente tocando fogo na Amazônia. Quer dizer, isso aqui não dá para a gente conviver.
Quem imaginava, você que é jovem ainda, mas já tem uma certa idade... Idoso já, 43 anos, cabelo branco. Que a gente ia estar vivendo o que estamos vivendo? Não, né? Exatamente. Então, é isso. Deixa eu passar aqui as mensagens das pessoas que estão chegando por aqui, senão todo mundo me mata. Lucas diz aqui, o papo hoje vai ser bom. O papo é bom sempre aqui com os nossos convidados. Gustavo Andrade, Dona Candinha, lembro dela quando eu ia ao médico no HCA e passava na casa dela com minha avó. Quem é Gustavo? Gustavo Andrade é neto de quem? Gustavo Andrade, fala aí, Gustavo, de quem é você? Fala aí, ó. Cadê? Saturnino chegou por aqui, tem uma pergunta dele mais para frente. Ele diz, espera aí, tem uma pergunta aqui de um rapaz aí do Paiaiá também. Saturnino, ela disse, percebi que você tem muitas lembranças de nossa terra. O Antônio diz aqui, parabéns pela luta constante. Portal Baba dos Amigos. Em relação ao retorno das aulas presenciais, o que você acha, vereadora? Olha, antes de falar do retorno das aulas, eu quero falar aqui de Gustavo Andrade, que falou aí de Dona Candinha, era minha mãe, que já é falecida. E ele disse que quando ia para o médico, passava lá na casa dela. E você sabe que as pessoas do interior têm muito esse hábito, são muito solidárias, são mais do que quem mora na casa. Muito. Nem se compara. Minha mãe sempre acolheu, morando em Alagoinhas, sempre acolheu todas as pessoas que vinham de Nova Açores. Fosse para morar um tempo, para estudar, filha de amigo, de parente que vinha para estudar em Alagoinhas, que Alagoinhas sempre foi um centro educacional, né? Era uma cidade que tinha educação muito forte, de qualidade. Então, o pessoal das cidades vizinhas vinha para Alagoinhas, porque tinha os colégios e mais desenvolvido, era um centro mais desenvolvido. Então, minha mãe sempre acolheu todo mundo. E muita gente que vinha para ir fazer exame, porque Alagoinhas também tinha mais serviços de saúde, todo mundo passava lá em casa. Às vezes, eu lembro pequena que o pessoal vinha de caminhão de Nova Açores, do Paiaiá. Parava na porta, a gente morava numa das vias principais, parava na porta, às vezes 6 horas da manhã ela estava lá, por aí passava, tomava café, aquela coisa, né? Então, ele falou aí, eu me lembrei que minha mãe tinha esse hábito, minha mãe e meu pai, de acolher todo mundo. Às vezes, lá em casa, tinha no almoço 20 e tantas pessoas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. A gente já sabia que sexta e sábado vinha muita gente de Nova Açores para lá para casa. E depois tinha aquela cocada ainda, maravilhosa. Tinha uma cocada, tudo isso. Vinha as coisas que vinham de lá também, galinha da terra, piruzinho. Rapaz, não fale não, tá dando fome. Não fale essa hora um negócio desse, não. E um meninico. Então é isso. Em relação às aulas que ele falou, nós estamos numa situação muito complicada, né? Muito. Não só em relação ao sofrimento das perdas de vidas, né? E a gente não sabe quando essa curva, né, da disseminação do coronavírus vai descer. Não só isso, como também essa questão das aulas, né? Porque nós já estamos no segundo semestre e nós não sabemos ainda. Tem essas propostas de retornar à aula presencial, eu acho muito complicado. No ponto que nós estamos hoje de pandemia, eu acho que é muito, muito complicado mesmo voltar, mesmo com protocolos de distanciamento, mas jovem, né, você não controla. É muito complicado. Então, a outra alternativa é o ensino à distância, que, por outro lado, também é complicado, mas precisaria de um investimento em internet, em recursos que muitas vezes a pessoa não tem em casa um computador, não tem nem um celular, né? Uhum. Ou então a televisão, mesmo tem plataformas agora para transmitir aulas pela televisão, pelos canais de televisão, mas mesmo tudo isso eu não sei
a agilidade que a gente vai ter, que os governos vão ter para montar isso. Então, acho que a gente está numa situação muito complicada, né? No entanto, precisamos voltar a um normal, Claro, que nós não podemos, né? claro. E acho que vai ter que ser com muito cuidado, com muito critério, sempre consultando os especialistas, né? Epidemiologistas, infectologistas. A gente não pode se guiar pelas opiniões do presidente da República, nem de quem o segue, porque a gente está vendo que ele é um irresponsável, né? Porque não é possível, né? A gente está vendo que não tem medicação, não tem vacina, e as medidas de distanciamento, uso de máscara, né, higienização das mãos, são coisas que ele vem desincentivando, e até proibindo, até vetou, é uma coisa assim surreal que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma forma, né, de voltar à vida. Claro que não vai ser o mesmo normal, né? Nós temos que reorganizar, ressignificar a nossa vida, porque a gente vai ter que continuar convivendo com esse vírus aí por um bom tempo. Sim, eu sim. espero que seja o mais breve possível, e as aulas fazem parte desse processo de a gente estabelecer o que é normal. Exatamente. Consultar especialistas, discutir muito com pais, com os jovens professores, para a gente encontrar o melhor caminho. A Anne diz aqui, ela Dilce é uma grande vereadora, necessária para a nossa Salvador. Quem mais aqui? Obrigada. O Gustavo diz, sem dúvida, é um partido humanitário, ele está se referindo ao PCdoB. Portal Bala dos Amigos, o que você acha do retorno das aulas? Ela já respondeu, é que ele repetiu a pergunta aqui porque eu passei. A Jaque diz aqui, queremos mesmos direitos e espaços com salários iguais. Eliana diz, enfermeira, vereadora, dedicada. O Tonho do Paiaiá, cidadão do Paiaiá. Conhece? Você conhece ele? Conhece? Se eu conheço, rapaz. Essa é a pessoa, é uma das pessoas, para mim, Tonho do Paiaiá, Antônio Mário, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e um dos seres humanos mais maravilhosos que eu conheço também. Esse aí dispensa qualquer comentário. E ele te pergunta, nunca lhe ocorreu governar o município de Alagoinhas? Olha, não, nunca me ocorreu, até porque eu gosto muito de Alagoinhas, né? É minha outra cidade. Eu sou de 3 lugares, basicamente. De Nova Açores, de Alagoinhas e de Salvador. Mas eu estou aqui em Salvador desde 1975. Né? Então, minha vida política se desenvolveu aqui, se constituiu basicamente aqui. Então, eu não acho legítimo eu ir para Alagoinhas para ser candidata a prefeita lá. Né? Eu acho que você tem que ter, principalmente prefeito, você tem que ter um vínculo muito vivo, muito forte com a cidade. Né? Então, eu fico mais na base do apoio de pessoas que eu confio, né? E estou sempre por lá, minha família, boa parte mora lá, né? Então é uma cidade muito querida também. Um abraço, Tonho. Um abraço, viu, Tonho? Tonho, maravilhoso. Minha irmã conversa muito com ele, a Lisete. Esse cara, são os melhores textos que alguém pode ler, são de Tonho do Paiaiá, viu? É genial. O Rodrigo, Rodrigo, que está lá em Alagoinhas, ele diz assim, pergunta o seguinte, quais os modelos chineses que podemos seguir sem adaptações do jeitinho brasileiro? Eu acho que a gente não pode, eu acho que a gente não pode seguir modelos, né? Eu acho que a gente tem sempre que, o que a gente pode absorver da China ou de qualquer outro lugar que dê certo, são propostas, projetos, princípios, mas tudo tem que ser adaptado à realidade. A realidade não é o jeitinho. Né? Eu entendi, ele fala, porque às vezes aqui no Brasil as coisas são um pouco deturpadas e tal, mas a gente precisa encontrar caminhos próprios, se inspirar em outros países, se inspirar, por exemplo, no que deu certo na China, como é que eles lidam com a economia, por exemplo, para crescer, né? Como eles conseguem
seriedade nas instituições para fazer acontecer as políticas, né? E eu acho que essas coisas a gente precisa absorver, mas a gente precisa também analisar, ver, porque nós temos uma cultura que é diferente, né? Então, às vezes, não adianta você importar coisas se a cultura, se você tem traços culturais próprios, singulares, né? Não dá para abstrair isso, porque senão não dá certo. Então, a gente precisa sempre fazer os ajustes, as adaptações, sempre tentando dar certo. Exato. Não tentando burlar nem dar jeitinho, mas buscando o acerto. Saturnino disse, em relação à votação no Senado para congelar os investimentos em saneamento básico, quais os senadores baianos votaram e qual o seu entendimento sobre isso? Olha, eu acho que congelar investimento em saneamento realmente é um absurdo, né? Nós estamos vivendo um momento de desmonte de políticas. Nós estamos aí, por exemplo, com a ameaça de privatização da água, que é outro problema sério, né? Acho que a gente tem que unir as forças, procurar unir as forças. O Congresso Nacional tem uma composição desfavorável a essas políticas mais afirmativas. Eu não acompanhei essa votação, tenho que também dizer que desse projeto no Senado, não sei exatamente como votaram os senadores baianos, mas acho que a gente não pode, a minha posição é de não permitir o congelamento desses investimentos. É um absurdo. Nós temos uma grande parte da população que não tem acesso a saneamento, a água, não tem acesso a esgotamento sanitário, não tem acesso... as cidades estão aí com lixões, né? Ainda lixões a céu aberto. Foi, inclusive, prorrogado o prazo para que o tratamento de resíduos seja adequado, né, conforme a legislação impõe. Mas, então, portanto, por tudo isso, nós não podemos permitir o congelamento. Da mesma forma que não podemos permitir o congelamento, que a gente precisa acabar com o congelamento de investimentos em saúde e educação, que a emenda constitucional 95 estabeleceu, que é um absurdo, por 20 anos. Né? Se a gente já tem problemas nessas áreas, assistência social, educação, saúde, imagine congelando por 20 anos. Né? Então, é essa a minha posição. Eu não concordo com esse congelamento, eu acho que a gente tem que se posicionar contrário, mas não sei especificamente como foi o voto, vou até procurar ver exatamente como foi. Maurício Dantas, Nova Açores, diz boa noite aos dois, bate-papo super legal, parabéns. Vereadora, no início aí, você citou o forró, a sanfona, e você é autora do projeto aí, da lei do Dia da Zabumba. Eu confesso que eu fiquei orgulhoso quando eu vi esse negócio aí, Zabumba, Tiango. Fala um pouquinho mais desse projeto pra gente aí. Olha, eu sou considerada aqui a vereadora do forró. Fico muito orgulho. Nós temos o forró como um gênero, não só um gênero musical, mas uma expressão da nossa cultura regional, da cultura nordestina, que a gente precisa preservar. E é um gênero que, não só a música, mas em torno do forró você tem toda uma cadeia de produção, né? A gastronomia, as roupas, né? A dança, a sanfona, o triângulo, a zabumba, os estilos musicais, mas também as quadrilhas, né? Então, enfim, o licor. Então, é uma riqueza muito grande. E é uma festa que acontece no Nordeste. Aqui na Bahia, a gente tem, em todas as cidades, a gente tem forró. Então, nós precisamos preservar. Então, foi pensando nisso. E também considerando que os outros gêneros musicais começaram a invadir a nossa festa junina. Aqui tem lugares que não toca forró no São João. O prefeito contrata sertanejo, arrocha e coisas que tais para tocar no lugar do forró. Então a gente precisa... Sabe o que eu achei um absurdo? Achei um absurdo aí, quando
esse ano chamaram um tal de Léo Santana, que eu não conheço, para representar o Forró Peraí. Eu bati um papo, eu entrevistei a Adelmário Coelho, depois até conversei com ele no WhatsApp sobre isso. Isso é de um absurdo, assim, sem tamanho. Foi uma polêmica grande. Aí eu botei no Twitter assim, eu nada contra Léo Santana, eu acho que é maravilhoso. Agora, é a mesma coisa que chamar Adelmário Coelho, Zé Lito Miranda, Tagino Godinho para o Rock in Rio. O Rock in Rio. Para dançar pagode. Não, chamar pro Rock in Rio, por exemplo. Ele é um excelente pagodeiro aqui, carnavalesco, maravilhoso. Mas nós temos excelentes, nós temos um arsenal de forrozeiros aqui muito bons mesmo, que podem representar a Bahia, né, muito bem. Então, acho que foi pisaram na bola, certo? Pisaram na bola aí. Mas, voltando à questão da nossa lei da Zabumba, a Assembleia Legislativa, então, aprovou uma lei, e a gente aqui na Câmara Municipal, eu propus e aprovei. O prefeito vetou. Né? No dia da aprovação, foi por unanimidade, eu botei os forrozeiros todos dentro da Câmara, sanfona, buli-buli, conhece buli-buli? Fiz a semana passada a entrevista com ele, genial. Buli é um querido. Buli-buli, eu criei a medalha do mérito cultural por causa de buli-buli. Porque ele foi aqui humilhado uma vez, assim, destratado. Eu digo, não, você tem que ser reconhecido. Então, é uma pessoa muito querida, é um gênio. Eu acho que é o maior representante da cultura brasileira, vivo. Ele é uma figura. Então, e aí botamos Eugênio, Marquinhos Café, Adelmário Coelho, essa turma toda, todo mundo lá na Câmara, festejamos. E aí o prefeito sancionou com vetou a lei quase toda. E nós estamos virando o diabo aqui para poder... Eu não me conformo. Então eu acho... Como é o apelido do prefeito? A semi-veto. Ele se dana comigo. Ele mais vota projeto de vereador na história da Câmara Municipal de 500 anos. Eu fiz o levantamento, pode passar o levantamento, você vê que absurdo. Pode. As iniciativas como essa podem ser vetadas, pelo amor de Deus. Pode. Aí, você é a vereadora que mais discursa na Câmara, foi 211 em 2019. Foi. E assim mesmo me cortaram de tudo, mas não teve jeito. O Duval fala, boa noite a todos, pergunta para ela se não está na hora de ter vereadoras, mulheres na Câmara Municipal de Nova Açores. Tem uma, né? Hoje tem uma. Só tem uma. Eu acho que tem que ter maioria em todas as câmaras, porque nós somos maioria da população. Né? Nós somos mais de 50%. Pergunta-chave aqui, ó. O Maurício Dantas. O que você acha do entrosamento de Neto e Rui Costa? Olha, eu acho positivo. Eu acho que a relação institucional, independente do partido que pertença, pode ser adversário, é obrigatória no nosso país. Nós temos uma organização de poder que ela é interfederativa. Você tem a instância federal, estadual e municipal. Então, quando se trata das políticas públicas, a relação institucional tem que convergir. Isso não significa que eles estão no mesmo partido. Não é isso, mas eu acho que na hora da campanha eleitoral, na hora do debate de projeto, de programa, vamos discutir. Agora, na hora que a população precisa, como está precisando agora, de um socorro, de uma política pública na área de saúde, na área de assistência social, os dois têm que se unir para chegar junto, porque eles governam para o povo. Então, acho positivo, né? Tiro o chapéu para os dois aqui, já tenho dito isso claramente, não é porque eu sou de oposição que eu vou desconhecer as coisas positivas, pelo contrário. Né? A gente faz uma oposição respeitosa, consequente. Agora também na hora que está errado, meu amigo. Aí vai discurso, né? Vai discurso, né? Tony do Paiá, qual a sua posição em relação a utilizar trios elétricos e bandas sertanejas e de pagode em detrimento da genuína sanfona do forró? Pé de serra?
Eu sou completamente contrária. Por isso que a gente fez essa lei para estabelecer, a proposta é 60%, deixar uma reserva de 60% para contratação com recursos públicos de trios de forró, né? O trio tradicional do forró, né? Os artistas, né? do forró genuíno, a gente tem que fazer essa batalha. Eu tenho um outro projeto, que é um sonho meu, que é ter a Casa do Forró no Centro Histórico de Salvador, que toque forró o ano todo, que as pessoas possam entrar lá e aprender a tocar sanfona, aprender a dançar quadrilha, a dançar forró, aprender a fazer um licor. Essas coisas que ajudam a gente a preservar, proteger as nossas matrizes do forró. Aqui tem o CTN, aqui em São Paulo, que é forró o ano inteiro. Pois é, aqui não tem. Então, Um absurdo. vereadora, no final do ano teve o especial do Natal dos Portas do Fundos. Em discurso aí na Câmara de Vereadores de Salvador, a vereadora disse a seguinte frase, abre aspas, por que Jesus não poderia ser gay? Fecha aspas. Se arrepende dessa polêmica? Explique-me, por favor. Olha, Carlos, eu preciso, acho que talvez deixar mais claro essa polêmica. Era uma polêmica em que uma vereadora achava absurdo porque eu não tinha assinado um manifesto, uma nota de repúdio contra o programa. Eu e outros vereadores, mas como eu sou muito visada, ela veio em cima de mim. Aí ela forçou, ela queria que eu me forçar a justificar. Eu disse, olha, eu justifiquei. Eu não vi, eu achei que a peça era uma peça teatral, né? É arte, então não vi como ofensa. Acho que a questão de se Jesus... por que Jesus não poderia ser comparado a um gay? Porque acham que nós somos... Por que não? Se Jesus amou a todos, o preto, o pobre, o gordo, o magro, a prostituta, o ladrão, Jesus amava. Então, por que a gente não pode? E ainda eu falei realmente, mas nesse sentido, de que eu não via nenhum absurdo em compará-lo, né, a um gay ou a qualquer outra pessoa, porque Jesus próprio amou a todas as pessoas, independente de ser o que são. E essa questão veio muito em cima do preconceito, da carga de preconceito que tem em relação aos gays, né? Isso foi distorcido, isso foi né, espalhado em todas as redes sociais, mas é isso. Eu acho, e esse debate, inclusive, outros vereadores falaram a mesma coisa, mas a coisa pegou em mim, né? Então é isso. Eu acho que nós não podemos pregar uma coisa e na hora, né? Então, se esse Cristo é o Cristo que ama a todos, por que ele não pode ser, as pessoas não podem ser semelhança dele, né? Por que ele não pode ser um negro? Por que ele não pode ser uma mulher? O Jesus, o Cristo. É nesse sentido, de que as pessoas, a gente tem que ser solidário e amar todas as pessoas da mesma forma. Estamos num mundo polarizado demais? Estamos, infelizmente, estamos num mundo muito polarizado, de muito ódio, né? De muito ódio. A gente sente isso na Câmara, sabe? Eu estou fazendo 16 anos na Câmara Municipal e tem coisas absurdas, né? Coisas absurdas de falta de humanidade até, de preconceito, de falta de humanidade, inclusive principalmente com essas pessoas que são excluídas, né? Com gays, com pessoas trans, que são excluídas pelo que são. Né? E não há um olhar de sensibilidade, de compaixão mesmo, e de inclusive, compreensão do que são essas pessoas. Nós temos, por exemplo, uma coisa absurda que se passou na Câmara, não só na Câmara, mas você não conseguir tirar dos planos de educação o debate de gênero. Né? É outra coisa que mostra esse retrocesso, eu acho. É retrocesso porque a gente precisa pensar sobre as coisas. O debate de gênero
é fundamental para que todas as pessoas sejam formadas, educadas, compreendendo as diversidades que existem na vida. Né? Compreendendo, por exemplo, que a mulher precisa ser respeitada, da mesma forma que o homem. O menino vê dentro de casa o pai arrebentando a mãe, e ele vai e fica com isso na cabeça. A escola tem que ajudar a discutir isso. Né? Precisa ajudar a discutir isso. E aí é na escola que a criança passa a maior parte do tempo. Então, você acredita que tiraram até do projeto a expressão gêneros alimentícios, tirou-se do projeto. É verdade. Você vê o obscurantismo que a gente chegou, gêneros alimentícios. Teve um projeto de construção de alguma coisa aqui em Salvador que tratava também sobre alguma coisa de construção de banheiro por identidade de gênero. Tira! Então, veta tudo, né? Veta tudo, né? Vereadora... Então, tem que ter tranquilidade. Não é para desviar ninguém, né? Essas coisas todas que inventam, né, que eu acho que são absurdos e que nós não podemos concordar com isso. Nós temos que buscar sempre uma medida de equilíbrio, né? Inclusive nessa questão educacional, de formação de valores, junto com as famílias, né? Porque não adianta a escola, por exemplo, tratar, né, educar dissociado. Não existe isso, a gente tem que fazer uma construção coletiva. E sempre, diga. Vereadora, nosso tempo está acabando aqui. Eu falo demais, né, Carlos? Quando o papo é bom, o tempo também voa. Eu sinto-me honrado em ter conversado contigo nesse espaço aqui. E meu agradecimento mesmo. Muito obrigado, viu? Eu que lhe agradeço. Você hoje me fez a minha noite mais amena, afetiva, porque me lembrou de muitas coisas boas do passado, e eu lhe agradeço muito. E eu estou às ordens, quando quiser bater um papo. Né? Quando eu for na Bahia, a gente vai conversar agora, quebrando licuri na pedra. Que coisa boa, licuri cozido. Eu gostava do licuri cozidinho. Muito obrigado, vereadora. Beijo, eu espero que seja breve, que essa pandemia passe logo, viu? Muita saúde para você e para todos os que nos assistiram. Um abraço para o pessoal do Paiaiá aí. Lembre-se que Nova Açor é perto do Paiaiá, tá? Você já viu que tem um monumento em Nova Açor, tem um monumento fantástico agora, o Cristo, igual ao do Rio de Janeiro, já viu? Exato, claro, já, exatamente. Obrigado, vereadora. Obrigado a todos que participaram aqui, gente. Sensacional. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau.